Hoje eu vou estar compartilhando um pouquinho sobre como eu faço para marcar a minha Bíblia. Então eu vou estar falando sobre quais são os códigos de cores e também no final desse vídeo a gente vai pegar um exemplo real para você também poder implementar isso na sua devocional. Oi pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindas a Fé e Tulipas. É uma alegria enorme ter você aqui pra gente estar conversando um pouquinho mais sobre como eu marco a minha Bíblia e eu também vou estar fazendo um exemplo real pra gente estar podendo aprender mais juntas. Mas antes disso, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pra você não estar perdendo nenhuma das novidades e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. Esse é um canal cristão que tem o foco de abençoar mulheres a crescermos e florescermos na palavra do Senhor. E uma ótima maneira da gente fazer isso é aprendendo a lidar com a Bíblia, ler a Bíblia e também a fazer as marcações que vão nos ajudar a entender mais daquilo que quando a gente depois estiver procurando vai ser fácil achar e também vai dar um bom panorama pra gente. Mas antes, vamos deixar uma coisa clara. Você não precisa ter os marca-textos mais bonitos, as canetas mais lindas, nem ter a letra mais bonita para fazer hand lettering na sua Bíblia. Tudo que você precisa é ter a sua Bíblia e disposição para ler, porque desse jeito o Senhor vai estar usando a palavra dele para transformar o seu coração e te fazer mais parecida com Jesus. Então tenha certeza de sempre quando você lê a Bíblia, estar buscando conhecer aquele que é o autor dela, porque a Bíblia foi feita para que a gente pudesse conhecer mais ao nosso Deus. Então é muito importante a gente estar lendo e estudando a nossa Bíblia. E com o tempo acontece que eu fui aprimorando a minha maneira de fazer marcações na Bíblia. Então hoje o que eu faço? Geralmente eu pego de manhã e leio 2 capítulos da Bíblia, eu só quero eu e o texto para eu conseguir entender o contexto geral. Porque se você, sempre quando você for ler a Bíblia, você lê um versículo, aí você para, marca e depois você continua a leitura, desse jeito você quebra o raciocínio e você não consegue entender o contexto geral daquela passagem. Então quando você for ler a Bíblia, aqui tá a minha dica. Lê o capítulo e depois você faz as marcações. Desse jeito você vai conseguir entender muito melhor o contexto geral, até para você ver as conexões que tem dentro do texto. E no meu caso, por exemplo, eu tô tentando terminar uma segunda Bíblia, então eu não tô fazendo a marcação com esses marca-textos, eu tô fazendo com uma caneta simples normal, mas geralmente quando eu uso na minha Bíblia oficial, entre aspas, essa daqui eu faço com essas colorações. Então, deixa eu mostrar pra vocês quais são. O laranja é sempre alguma coisa que tá se referindo à oração ou uma bênção que Deus está trazendo ou que alguém tá trazendo sobre outra pessoa. E depois no rosa eu uso pra tudo aquilo que vai falar sobre promessas. Qualquer promessa de Deus, eu coloco elas no rosa. E na cor amarela eu marco tudo aquilo que lembra a questão da redenção na Bíblia. E isso daqui pode parecer um pouco confuso, mas por quê? Lembra que quando o Senhor Jesus ele veio para nos redimir. Mas é muito interessante a gente ver também como que já no Antigo Testamento, e é óbvio que isso continua no Segundo também, mas é interessante ver como que já antes do Senhor Jesus vir, já tinham profecias que falavam sobre isso e também já tinham tipos de Cristo que estavam fazendo isso. Então, tendo a marcaçãozinha com amarelo, eu consigo depois achar elas e conseguir fazer conexões na minha mente. E depois no azul é tudo aquilo que fala sobre um mandamento ou uma ordenança. Então é muito bom porque fica bem fácil de depois bater o olho e saber do que aquele texto está falando. E por fim, o roxo eu uso tudo aquilo que não encaixou nas outras categorias e eu quero dar destaque. Então desse jeito fica bem simples porque eu vou saber que não foi aquilo que necessariamente estava nas outras questões, mas é algo que eu quero dar um destaque. E agora a gente vai ver um exemplo real pra gente poder estar vendo como é que isso realmente funciona na prática. E um dos meus livros preferidos da Bíblia é o livro de Deuteronômio, porque é simplesmente uma conclusão maravilhosa para os 5 primeiros livros da Bíblia. Porque neles a gente viu como é que foi o caminhar do povo de Deus até chegar na Terra Prometida. Na verdade, a Terra Prometida começa ali a partir de Josué, mas a gente já vê o povo se preparando para entrar na Terra Prometida. E é interessante que aqui nesse livro a gente vai ver tanto bênçãos como ordenanças, como mandamentos que Deus faz. Então é muito bom a gente ter em vista e a gente vai estar vendo o capítulo 8 que vai mostrar bastante. Aqui a gente vai ver bastante sobre ordenanças, promessas e sobre o caráter de Deus. Então a gente vai ter essas coisas aí para marcar. Mas como você tá vendo, essa Bíblia já está marcada porque eu já li Deuteronômio nela, mas aqui eu trouxe uma outra pra gente tá podendo ver juntas. Então, primeiro, vamos ler o texto pra depois a gente poder fazer a marcação e saber aquilo que a gente tá procurando em cada versículo. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer,
para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná. Tu não conhecias, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só do pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu sua veste sobre ti, nem te inchou os pés nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que, como o homem castiga teu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temerdes e andares nos teus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, da terra de trigo e cevada, de vides, de figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes tu cavarás sobre o cobre. Quando, pois, tiverdes comido e tiverdes farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e tuas ovelhas, e te acrescentar prata e ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, não se eleve o teu coração, nem te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões e de securas, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e te fazer provar, e para que, no teu fim, te fazer bem. E não digas no teu coração, a minha força e minha fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, de que Ele é que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto, que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que, se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, certamente perecereis. Como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, quando não quiserdes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Então agora vamos dar uma olhada pra gente ver aquilo que a gente tá buscando. Esse primeiro versículo já tá dando pra gente a dica de que tem ordenanças, então eu vou marcar ele de azul, que diz: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis de fazer. Mas acontece que a partir do para que vivais já vem uma promessa, que se o povo de Israel manter esses mandamentos, o Senhor iria manter essa promessa que ela vai ter aqui, então a gente pode usar essas duas cores. E depois, até o versículo 4, a gente vai ver vários versículos que falam sobre o caráter de Deus, então a gente pode ir no verde com eles. E depois, de novo, a gente vai ver um pouco de uma mistura do azul com o rosa, ou seja, um pouco de mandamento e um pouco de promessa. Porque a gente vê que Deus diz: confessa, pois, no teu coração. Então, já é o Senhor falando pra gente se lembrar disso. Mas depois diz que como um homem castiga o seu filho, assim o Senhor ao teu povo. Então isso daqui é muito interessante, porque isso é uma promessa que a gente pode ter, de que assim como um pai disciplina o filho, o Senhor nos disciplina também. E depois, no versículo 6, a gente vê mais uma ordenança, Deus avisando para o povo de Israel para eles guardarem os mandamentos. E depois, até o versículo 10, a gente vai ver uma boa quantidade aqui de promessas. Então, eu vou continuar com o rosa. E depois, no versículo 11, o Senhor vai trazer de novo uma admoestação, um mandamento para o povo de Israel, para eles não se esquecerem de guardar o coração. Mas eu não vou marcar esse trecho todo de azul, porque tem uma parte que eu quero dar um destaque, então eu vou usar o roxo para eu poder me lembrar e depois, quando eu estiver procurando essa passagem, eu já achar ela mais fácil. Então,
Então, até o versículo 13 eu quero deixar de roxo. E no versículo 14 eu vou querer voltar para azul, porque esse daqui tá resumindo essa questão também desse mandamento que Deus está fazendo. Então, até o versículo 16 eu vou fazer de verde, porque esse daqui falou coisas riquíssimas sobre o caráter de Deus e a obra de Deus na nossa vida, como que Ele age, para que a gente possa sempre reconhecer a Ele em nossa vida. Então, até o versículo 16 e depois no 17 eu vou voltar pro azul, porque aqui ele menciona, também faz um resumo de forma bem legal isso aqui. No versículo 18 eu vou voltar pro verde, porque aqui falou bastante sobre o caráter de Deus. Então eu quero ter isso daqui em mente quando eu estiver voltando para estudar essa passagem. E nos dois últimos versículos eu vou fazer de roxo, porque desse jeito vai ficar mais fácil depois. Então, depois de marcado, ficou desse jeitinho aqui. Então eu espero que você tenha gostado desse método e também da nossa prática aqui. É óbvio que dependendo da passagem que você pegar, você vai usar algumas cores a mais, outras menos, talvez use todas as cores ou talvez use só uma, o que é totalmente normal. Mas eu quero saber também como que você faz as marcações na sua Bíblia. Comenta aqui embaixo que eu vou amar ver as respostas de vocês. E também não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não estar perdendo nenhuma novidade. E a gente se vê na semana que vem.